dona Sônia Abrão. Muito boa tarde, Brasil. Começando mais uma Tarde é Sua aqui na nossa Rede TV, começando mais uma nova semana também. E, gente, quanta coisa aconteceu de sexta-feira pra cá, uma loucura, não é? Parece que é conjunção astral aí, não param de acontecer coisas no meio artístico e nós vamos contar tudo pra vocês e analisar muitos fatos polêmicos também que já estão por aí, viu? Vou chamar o nosso time, começo por Vladimir Alves e seus bochichos, vem pra cá, Vlad. Boa tarde, Sônia Abrão, boa tarde pra todo mundo. Olha só, mais uma invasão a palco e vocês vão saber o que aconteceu. Ah, meu Deus, isso sempre não vai parar, tem, nunca, não vai. Coisa louca, né? É uma questão de segurança e o pessoal não presta atenção do jeito que deveria. Mas tá sabendo de tudo, Thiago Rocha. Boa tarde, Sônia Abrão, boa tarde pra todo mundo. Estamos ao vivaço e daqui a pouco eu falo de caso de polícia, viu, Sônia Abrão? 2 casos de polícia envolvendo famosos. Exatamente, não para de acontecimentos que realmente deixam a gente de coração na mão. Quer bomba? Tem, viu? Por isso que eu vou chamar o Alessandro Lobianco agora, nosso menino do Rio. Vem pra cá, Lobianco. Boa tarde, Sônia, boa tarde a todos. E olha, tem apresentadora que antecipou em uma semana as férias, mas tem um motivo sério no meio. Que férias que nada, né? Vamos saber já dessa história, viu? Mas olha aqui, muita gente com Covid e muita gente com Covid, mas da primeira, segunda, terceira, quarta, quinta vez. Você pensa que a brincadeira não é, né? A Joelma foi vítima pela quinta vez do coronavírus, veio a público, deixou um vídeo, abatida, mas ela teve que cancelar show. Nem ela acreditou que ela estivesse pela quinta vez, gente, com a Covid-19. Mas é a realidade, ela já está de repouso, está fazendo tratamento, está tudo certinho com ela, mas foi um impacto muito grande, não foi, Vlad? Muito pra grande. Gente foi, imagina pra ela. Porque falei, gente, a quinta vez. E não é só o caso da Joelma, outros artistas também estão tendo que enfrentar a Covid. Agora, olhando esse vídeo que apareceu ali... Mas ninguém pela quinta vez, volta né? aquela impressão. Intervenção cirúrgica ou corticoides, porque aí nesse vídeo a gente vê de novo que o rosto dela está diferente, por mais que ela negue as intervenções, mas talvez seja uma reação mas olha, da Covid. tem uma diferença muito Não tá grande diferente? e pode ser realmente, né? Já tomando corticoide por conta da quinta internação da Covid, pode ser realmente, né? Com certeza. E, Sônia, olha, 5 vezes, eu nunca tinha escutado 5 vezes. Aí eu fui Também comentar não. no perfil... não lembro de qual perfil que eu comentei. Eu falei, nossa senhora, precisa se benzer, né? Porque 5 vezes, puxa vida, o que está acontecendo no meio desse caminho? Aí muitas pessoas falaram, olha, eu conheço gente que já pegou 6 vezes. Nossa, então, gente, assim, que é muito. muito. Eu acho que o corpo, por mais que, né, a gente seja forte para reagir a essa coisa toda, é muita coisa, é muita porrada. É muita coisa mesmo. É viu? muita porrada. Lamento, viu, Joelma? Eu nunca tinha escutado falar de nenhuma pessoa que tinha 5 vezes contraído a Covid. E ela ficou, nas primeiras vezes, acho que até a terceira, bem grave, né? grave. Foi uma coisa muito séria, realmente. E aí pensa que tá livre e não tá? Que isso, gente? Fala. Eu fico preocupado, Sônia, porque a gente tem 1, 2, 3... E a gente, por mais que aconteça algo grave, mas a gente se trata, fica curado, Sim. algumas pessoas banalizam, né? Sim. Parece que a coisa vai perdendo a importância, Não vai mas... perdendo não, mesmo porque ela deixa aí. sequelas, tá? Pois De é. leves às mais pesadas, então é bom não bobear com essa história não. Usar máscara eu acho que está sendo bem conveniente no momento, porque essa nova variante da Ômicron, ninguém sabe direito ainda do que ela é capaz, então para que você vai marcar bobeira, gente? Nem pensar, viu? A Joelma gravou um vídeo, mesmo com Covid, tadinha, mas era uma satisfação para o público. Vamos ver agora, vamos lá. Pois é, testei positivo pela quinta vez. Inexplicável, não tô nem acreditando nisso. Inexplicável. Dá pra explicar. Pessoal de Alvorada, Tocantins, infelizmente não foi dessa vez. Ia ser lindo, né? Mas eu tô bem, gente. Diferente de todos os outros Covids, eu tô bem tranquila. Que bom. Tá bom? Um beijo pra todos.
Nossa. Tá aí, pelo menos essa boa notícia, vamos dizer assim, diferente das outras vezes que ela ficou grave, né? Ela teve um desenvolvimento grave da doença, dessa vez ela está bem. Está mais tranquilo. E os famosos, eu lembro que quando começou a pandemia, quando começou a Covid, eu falei, o nosso termômetro vai ser quando a gente começar a noticiar que os artistas estão Eu lembro com Covid. disso. Sim, lembra disso? E, é E aí verdade. começou, aí você tinha noção do tamanho da proporção de como estava a infecção pelo mundo todo. Agora, de novo, artistas estão aparecendo com Covid, o que significa que a população também está enfrentando. Sim. Então já é um novo estado de alerta, inclusive a Organização Mundial de Saúde já recomendou a continuidade do uso de máscaras. É, E exatamente. muita coisa viu? que se fala, não, porque se eu já pegar Covid, eu não pego de novo, ou não, que eu estou protegido durante X tempo. Não tem essa. Aí a prova da Joelma. Ela, claro, que ultrapassou os limites, eu acho que até, né? Eu acho que ela é um caso a ser estudado. Está a ser estudado. Realmente. Mas 5 vezes é possível. 6 vezes também é possível. Então, todo cuidado é pouco. Exatamente. Olha aqui, quem começou, não é, com essa história, assumiu que estava com Covid, mas estava bem, não sei o quê, só que no final de semana foi parar no hospital, foi o Galvão Bueno. Também. Né? Então ele disse, não, eu tô aqui, ele ficou internado no Hospital Albert Einstein aqui em São Paulo, é mais para prevenção, para eu já ir me preparando para a Copa, porque ele teve a Covid há 10 dias de embarcar para a Copa, né? Há 8 ele foi parar no hospital, então a coisa deu uma pioradinha, então é melhor ficar no hospital mesmo super monitorado e se recuperar mais depressa, que é o que já está acontecendo com ele, né, Vlad? E o que tranquilizou a gente foi ver o Galvão nesse vídeo fazendo ali um exercício. Uma bicicleta. Uma bicicleta que ele está aparentemente bem disposto, não está com falta de ar, não está aparentando aqueles sintomas clássicos da Covid-19. Espero que ele se recupere e volte a trabalhar o quanto antes. Né? Uma semana da Copa do Mundo, recebeu aí mensagens do Pelé, dando uma força para ele, dizendo que vai dar tudo certo, e vai dar tudo certo mesmo. Boa sorte aí para o Galvão Bueno, né? Agora, quem foi parar no hospital também foi o Zé Neto, da dupla com o Cristiano. Ele que faz dupla com o Cristiano, ele testou positivo para a Covid-19. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa, que divulgou um comunicado nas redes sociais do artista ontem. Porém, a situação do sertanejo requer mais atenção do que foi inicialmente divulgado, porque nesta segunda ele precisou ser internado devido à piora no seu quadro de saúde. Então, a coluna Erlan Bastos, o Em Off, apurou com exclusividade que o Zé Neto deu entrada no Hospital de Base de Rio Preto, em São José do Rio Preto, interior de São Paulo, e ao contrário do que foi divulgado pela assessoria do cantor, os sintomas não são leves e o sertanejo está nesse momento internado. Ele chegou à unidade hospitalar com saturação baixa e segue em observação. A saturação baixa, vocês sabem, é quando não está respirando direito e aí o oxigênio baixa na circulação realmente, né? Na entrada do oxigênio nos pulmões. Então tá aí, vamos aguardar as próximas horas, já medicado, já lá, né? E assim vocês vão ver. Primeiro eu vou chamar o Galvão, que deixou um recado para todo mundo, né? E depois a mulher do Zé Neto também explicando como é que tá a situação dele. Vamos lá. É melhor vir pra cá, aqui no Einstein, fica aqui. Eu me recupero, não tô tomando remédio nenhum, mas vou fazendo exercício 2 vezes por dia. Musculação, bicicleta, pra chegar inteiraço na Copa. É isso aí. Vambora. Boa. Tô aqui, trabalhando sempre. 2 vezes por dia, não tem jeito. Braço ao mesmo tempo. Me disseram que o Pelé, quando vem aqui, faz assim, os dois ao mesmo tempo. Então tô aqui, me preparando pra Copa. Parece boxe, cara. Vou fazer um monte com você, hein? Ó. Vamos lá.
A física, Tá bom de né? reflexo, É uma né? parte de Sim, fisioterapia. sim. Reflexo. Porque a Covid, ela come muita massa muscular também, né? E já com mais idade, aí esse processo é mais rápido. Para isso tem que realmente dar uma acelerada aí na musculação, que é o que ele está fazendo. Citou o Pelé devolveu a mensagem. Uma coisa que está bem clara nesse vídeo é a vontade dele de mostrar para a emissora que ele quer tá bem, ir que para a ele Copa, vai, né? exatamente. Tem que você falar do tamanho do pé dele. Pezão. Tá aí, força aí, Galvão. Pensando, né, maravilha, como é que viu? a Globo desperdiçaria um talento desse, né? tem Falar, como. não vou renovar o contrato com um cara a plenos pulmões, Imagina, um craque imagina, naquilo né? que faz. Só fazer uma ressalva ontem no Fantástico, parabéns pro Marcelo Adnet. Ontem ele imitou o Galvão Bueno com Perfeito. tanta perfeição É mesmo? que eu queria até dar um tapete vermelho Ah, de claro. tanta perfeição que foi. Parecia que era o Galvão ali, falando do que ia acontecer Ele na é bom Copa do de Mundo. imitação, realmente, Parabéns, né? Adnet. Tá aí, então vamos pro tapete vermelho para o Marcelo Adnet imitando o Galvão Bueno e também o recado da mulher do Zé Neto falando como é que está a situação dele agora, ele que ontem precisou ser hospitalizado por conta da Covid-19. Vamos lá. E aproveitando, quero agradecer as mensagens de carinho. Sim, o Zé testou positivo para Covid. Graças a Deus ele tá bem. Aqui em casa ninguém mais testou, nem eu, nem as crianças. E como a gente ficou longe esses dias, ele tá isolado, a gente isolou ele aqui em casa. Em observação, né? Tá tendo alguns sintomas, mas logo, logo ele estará 100%, graças a Deus. Estamos em oração. E eu vou dando notícias para vocês, tá? Tá aí, eu acho que esse vídeo foi antes da internação, né? Ela precisa atualizar pra gente a situação realmente. Porque a dupla era esperada esse final de semana lá em Caldas Novas, né? É O Festival de verdade, Caldas Country. é isso E aí eles não mesmo. fizeram a apresentação, inclusive eles mandaram um comunicado falando, ó, não teremos Zé Neto e Cristiano por conta da Covid que acometeu o Zé Neto dessa vez, mais uma vez, né? É isso que No eu ia te exterior perguntar. É a segunda vez que ele tem. E na primeira ele tinha ficado bem mal, lembra? Tava todo mundo muito preocupado com ele, graças a Deus deu a volta por cima. E agora, novamente, com a Covid, hospitalizado, mas se Deus quiser, hoje ainda a gente já deve ter boas notícias em relação à recuperação dele, tá certo? Fugindo um pouco da Covid, mas boletim médico é a história realmente do Eliezer, que dessa vez disse, postou uma mensagem que descobriram nele uma doença rara do coração. E na primeira mensagem, a VTube também, vindo a público, gravou um vídeo. Eles não definiram que doença rara no coração é essa. Ficou todo mundo se perguntando, mas hoje o Eliezer já deu as caras explicando que realmente ele tem como é que é? Pericardite. Exatamente, pericardite. E que essa é uma doença, mas assim, não é congênita, como se falou em princípio, não, a doença rara do Eliezer é de nascença, é congênita, é uma formação, aquela coisa toda, não tem a ver, porque a pericardite, que o Fábio Júnior, inclusive, já teve no final dos anos 80, é uma inflamação na membrana que recobre o coração. Então, aí ele tem que fazer um super tratamento à base de antibiótico mesmo, de repouso, um super monitorado, aí sim, mas passou, não chega a ser essa doença rara que ele falou, não é, qualquer um está sujeito a ter uma pericardite, não é? Vamos ver o vídeo do Eliezer agora, é isso? Vamos ver, porque ele deixou uma mensagem longa, porque ele explicou tudo, vamos conferir. Oi gente, bom dia, tô aqui primeiro para dizer que eu tô bem, a dor tá melhorando, a respiração, a falta de ar também tá passando. Quando foi quinta-feira, eu acho, adoitei muito e eu comecei a ter falta de ar, ter problema para respirar, dificuldade para respirar. Até que na sexta-feira, eu acho, eu cheguei aqui na casa da Vi, a Vi viu que eu pisava, eu sentia muita dor, era uma dor absurda, assim, muito, eu não estava conseguindo dormir. Mas tanta piorava, quando eu deitava, piorava. Fiquei completamente sem infarto. Enfim, várias coisas. Fomos para o hospital. Aí chegou lá, eu fiz uma bateria de exames, fiz todos os exames. Aí chegou no diagnóstico de pericardite. O que é pericardite? É a inflamação de uma membrana que envolve o coração. Sim. Nosso coração tem tipo um saco, uma espécie de uma membrana, uma parede que envolve ele. E essa membrana, ela está inflamada e eu estou cuidando dessa inflamação.
Como eu peguei através de um vírus, pode ser qualquer vírus. Eu posso ter pego um vírus da gripe, qualquer vírus, e o corpo achou, entendeu por algum motivo que essa membrana era o vírus e começou a atacar essa membrana e fez com que ela inflamasse dessa forma. Minha medicação agora é para desinflamar essa membrana, para tirar a minha dor e para fazer com que eu não tenha, que ela não se torne crônica. Sim. Então esse momento é muito importante, tem que fazer repouso. O coração não pode acelerar muito agora até ele desinflamar, entendeu? Porque se a pericardite evoluir, a inflamação evoluir, ela traz riscos de vida para o paciente. Então é isso, gente, eu estou bem, vou fazer coisas leves agora, mas já estou dormindo melhor, já estou respirando melhor, já a dor agora, só de vez em quando que ela, nessa posição que ela vem. Tá aí, né? Então ele tá melhorando. Não vai evoluir a pericardite, não, Eliezer. Pode ficar tranquilo. Com o nível de medicação que a gente tem hoje em dia, dificílimo, raríssimo. Aí sim é uma coisa rara, tá? Vai ficar bom, se Deus quiser, logo, logo. Bom, vamos dar recadinhos do bem. A gente volta aqui já e vamos, tem muita coisa pra gente falar. A nossa roda da fofoca tem muita bomba do Vlad, do Thiago Rocha e também do Alessandro Lobianco. Bom, a gente segue daqui com os assuntos aí que pintaram no mundo dos famosos e muita coisa relacionada mesmo à saúde, mas também teve até tiroteio em show, para vocês terem uma ideia, tiroteio em carro de artista, para vocês terem uma ideia. A coisa andou pegando fogo mesmo, mas eu acho que uma entrevista bastante emocionante que foi ao ar no final de semana, na verdade ontem, no Domingo Espetacular, e depois no próprio programa do Roberto Cabrini, foi a do Roberto Justus, contando a reação dele quando ele teve o diagnóstico de câncer de bexiga, né? Falou que chorou mesmo, que ele não é diferente de ninguém, que ele levou um baque danado, que ele não quer morrer, ele tem uma filhinha de 2 aninhos, tem a Rafinha com a Tice, que está com 13, tem os outros que já estão adultos, mas que ele quer conviver com eles, com os netos, com tudo, ou seja, ele ama a vida e ele quer ficar por um bom tempo ao lado da família, e se Deus quiser, o que há de acontecer realmente, não é? Já fez a primeira sessão de quimioterapia, seriam 12, já passaram para 9 e aí vai dar tudo certo, se Deus quiser. Bom, são 3h28 em São Paulo, vamos para a nossa primeira página, e é uma primeira página bastante, vamos dizer assim, polêmica, né, Lobianco? Polêmica. Bem polêmica, Reveladora. na verdade. Tem versões e versões e versões dessa história, mas o Lobianco vai contar pra gente em relação a isso, com essa famosa apresentadora que a gente está sempre falando aqui, que hoje foi anunciada no Mais Você, na Rede Globo, claro que a gente está falando da Ana Maria Braga. Olha, a Ana resolveu dar uma esticadinha, porque semana que vem já é Copa, porque isso, porque aquilo, tudo assim na boa, todo mundo alegrinho, não sei o quê, tá? Ok, versão oficial, porque a história da ausência da Ana Maria Braga no Mais Você tem os bastidores, tem o outro lado, e é aí que a coisa pega. Então não adianta vir assim, ó, ela foi, ela vai, oba, legal, boas férias, Ana, porque a coisa vai por um outro caminho que o Alessandro Lobianco vai contar agora pra gente. Prepare-se, porque não é só o real motivo que ela está afastada, tem também tudo que andou acontecendo, e bota treta nisso, nos bastidores do Mais Você, que, acredito eu, ajudou realmente a acelerar o que veio depois com a Ana Maria Braga, né? Porque é muita pressão, a gente pode dizer até que seja muito desgosto em relação a todas as mudanças pelas quais ela vem passando na emissora, ela com o programa dela, e as coisas realmente não estão nada leves para o lado da Ana Maria Braga. Essa ausência, será que ela consegue dar uma descansada, uma relaxada? Pode ser,
mas ela é necessária e não é porque realmente o motivo são as férias da Ana, não antecipadas, não é isso. O Lobianco conta pra gente agora, vamos lá. Vamos lá, gente. E, na verdade, não foi uma esticadinha, foi um esticadão, né? Porque a esticadinha era de feriado é amanhã, mas aí emendou na quarta, quinta, sexta. O Fabrício entrou hoje com a Thalita no ar, dizendo que o programa, né, vai ter esse recesso em razão da Copa do Mundo, que seria do dia 21 ao dia 5 de dezembro. Mas teria ainda do dia 14 ao dia 21, né? Ainda tem uma semana, essa semana aí agora. Então, quer dizer, primeira coisa, o que eu fiquei sabendo, já para matar essa história do tá tudo certo, é a escadinha das férias, a gente teve a informação que a Ana precisou fazer uma cirurgia na última sexta-feira. Essa cirurgia foi feita, teria sido feita sexta às 16 horas na Beneficência Portuguesa. Ele é abusado, ele fala a hora e um lugar e um hospital. Às 16 horas. A informação que a gente teve é que a Ana pediu para que isso não fosse falado, pediu para que a produção não falasse, para que a Globo não falasse. Inclusive, a gente já estava sabendo isso no final de semana, né? Eu acho que eu cheguei a comentar aqui com o pessoal, olha, ela não vai aparecer na segunda-feira e vão justificar. E teria sido uma cirurgia, gente, uma cirurgia vascular nas pernas. Então, quer dizer, isso requer um certo tempo de repouso. Pediram ali aproximadamente para a Ana isso, pessoas ali que estiveram próximas a ela ali, relataram que ela teria falado que precisaria se ausentar por cerca de 2 semanas, né? Para estar de repouso, não fazer, né? Não andar muito, aquela coisa toda. Então, primeiro motivo seria essa cirurgia que teria sido feita realmente na última sexta-feira, uma cirurgia vascular nas pernas. Inclusive, deram até detalhes, falaram que o médico virou e falou, olha, abra uma exceção e pare de fumar para fazer essa cirurgia. Quantos médicos já disseram isso para Ana e ela fala que ela não consegue parar, imagina. E aí a conta vai chegando, Pois é. E aí fez a cirurgia, a gente teve a informação agora, antes do programa começar, que ela teve alta ontem à tarde, está em casa já de repouso. Mas, no meio dessa notícia, veio um pacote aí de coisas que continuam acontecendo nos bastidores e que até falaram, olha, libera mesmo a Ana para fazer essa cirurgia, porque, claro, ela pediu autorização para a Globo, falou que tinha necessidade, mas a Globo poderia ter falado para ela, olha, segura e já faz na semana que vem, porque já vai ter o recesso. Mas tem coisas acontecendo nos bastidores e que são coisas pesadas, que a direção falou, antecipa logo e tapa essa fumaça aí. Encurta o assunto. Encurta o assunto aí, porque antes que a coisa pegue uma proporção maior. Porque, de novo, teve gente que saiu chorando dos bastidores do Mais Você, pela forma de tratamento aí da Ana. Igual aconteceu com o Louro Mané. Com o Louro Mané, lembra? Que o Louro Mané precisou sair, chorou nos bastidores, precisou ser acudido, foi humilhado na frente de todo mundo, muita gente presenciou. Então, provavelmente, a Ana pode ser que apareça aí falando que tem novas pessoas, novos bobos da corte ali, falando coisas que não existem. Né? Alibaba, aquela coisa toda. Lá, só que repetiu tudo essa história. Por quê, Sônia? Tá muito tenso essa questão da Globo pedir projeto para a Ana. A gente falou isso aqui na sexta-feira, que a Ana apresentou 3 projetos para continuar no ar até 2025. Mas o que pessoas que trabalham com a Ana, e aí eu falo que são fontes seguríssimas, passam para a gente, é que não está nada legal desde quando essa pressão começou em cima da Ana. O clima é isso. E que a Ana não está conseguindo, como é que eu vou falar? Não extravasar em cima dos colaboradores de trabalho. Ela tem descontado isso em pessoas da produção, nos assistentes, nos camareiros, sobrou para o estilista, pessoa que veste a Ana. Sempre estaria dando um piti todo dia. Mas que piti é esse? É aquele piti de chegar mal-humorada, chegar chateada, dar uma alfinetada aqui e outra lá? Não. É gritos no meio da gravação. Gente. É brigar com alguém e aí já falam que está indo para a humilhação. No último dia 31, no último dia do mês passado, por exemplo, 2 pessoas saíram praticamente chorando dos estúdios do Mais Você. Deprimente, gente. Foi o Alan e a Maria. O Alan e a Maria, eles são assistentes de palco da culinária.
A Maria é antiga lá no Mais Você, ó. E ó, a coisa foi feia, as pessoas falaram que ficaram absolutamente chocadas com a postura da Ana, porque ela teria gritado, inclusive em relação a esses gritos que ela teria dado com a Alain e com a Maria, contaram isso, mais de uma pessoa me contou, que no final ela teria tirado as luvas, jogado as luvas em cima da mesa, falando, vocês ainda vão me matar um dia. Nossa. Completamente. O que aconteceu? Queimou o feijão, o pudim não desenformou? O que foi? Olha, isso tem acontecido, Thiago, diariamente. Nem a produção sabe explicar por que ela tá desse jeito, mas é qualquer coisinha que não vai exatamente como ela quer. É grito, é briga, e que tinha cessado depois daquela história do Louro Mané, mas agora ela voltou a fazer isso na frente de todo mundo, as pessoas se sentem humilhadas porque quem estiver olhando presencia, ela não chama para conversar, isso é na frente de todo mundo. E aí, o que me passam é assim, o pessoal está em choque com o comportamento da Ana, até comemoraram agora que realmente ela vai sair. Não se sabe, mais pessoas que trabalham lá apostam que ela até pediu para a Globo para antecipar, fazer a cirurgia logo, porque realmente está muito pesado, ela tem estado muito estressada ali nos bastidores do Mais Você. Me confirmam sim que tem uma pressão muito grande em cima dela. A coisa tem. O motivo é claro. A coisa tá transparente, mas descontar em cima dos outros é que não vale. Né? Pois é. E aí o que falam é isso. Ela deu essa antecipada, aproveitou para fazer essa cirurgia. A cirurgia teria sido o melhor álibi ali que ela teve para não encarar as pessoas que ela tem brigado aí nessas últimas 2 semanas. Mas está muito pesado os bastidores do Mais Você. Dia 5 volta, já há 5 de dezembro dia volta, 5 de dezembro, a princípio quando? Um programa reduzido, que parece que só vai ser transmitido 35 minutos. Não só nem voltar. E aí segue direto até a programação de final de ano, né? Sim. Então, quer dizer, tá muito tenso. Teve comemoração por essas férias antecipadas dela lá no estúdio, o produtor, pessoal poder dar uma respirada, uma relaxada. E dizem que assim, o momento é de pedir assim, paciência com a Ana, porque não dá nem para classificar que é uma pessoa, 2, alguma coisa pessoal. É geral. É geral, assim. Então é uma coisa muito pesada e todo mundo tentando compreender, porque ela está nesse momento sentindo que a Globo apertou ali pela saída dela. Com certeza. E olha, que ela está nessa batalha já vai para 3 anos praticamente. 3 né? Que ela anos está de guerra. lutando pelo espaço dela e o pessoal não facilita absolutamente nada, até que demorou muito para essa explosão. Injusta, claro, não é? Mas os motivos estão aí para quem quiser ver. Porque realmente esse tipo de pressão não é fácil. E da última vez, se eu não me engano, isso o Lobianco pode esclarecer melhor, a alta cúpula deixou claro que o contrato é só até final de 24 de 1924. Nossa Senhora, de 2024. Quer dizer, então ela sabe, é tipo você ficar de aviso prévio, é horrível, né? Parece que você está no corredor da morte. É muito louco isso. E essa pressão, e talvez ela já não tivesse bem das pernas também, é uma coisa que incomoda muito, que preocupa. Juntou tudo, deu no que deu, e o pessoal, o time da Ana é que pagou o pato realmente. Mas agora vai descansar um pouco, relaxar um pouco, o ambiente fica mais leve, com a Thalita Moretti, com o Fabrício, né? Então, realmente, as coisas rolam e ela descansa. Quem sabe, nesse período todo, aí também dá para dar uma baixada na bola e ela voltar um pouco mais estabilizada, né? São 15 dias agora, né? Então, 15 dias dá para... Né? Para conversar com os amigos, para conversar com o pessoal da família, para olhar direito para essa história e para reunir um pouco mais de força e energia para enfrentar a situação. O que me falam é que apesar do programa ter data prevista de retorno para o dia 5 de dezembro, há uma intenção da Ana de voltar no dia 28 para o estúdio. Então, assim... Tem muita gente apostando que ela quer conversar com a equipe, porque ela teria comentado... 28 de novembro. Ela volta antes do dia 5 para poder... Isso é o que me passaram antes do programa. Mas eu não consegui saber exatamente se é para fazer alguma gravação, se é para reunião, se é para algum planejamento. Que seja para reunião. Mas tem muito funcionário lá preocupado que tem batido de frente com a Ana nesses pitis que ela tem dado aqui no espaço, dizendo que a Ana deixou clara já para algumas pessoas que são mais da confiança dela, que ela está insatisfeita com a equipe.
que ela Ou está seja, insatisfeita com a muitas equipe de cabeças trabalho. vão rolar, é A isso? gente já comentou aqui também no mês passado que teve um embate entre ela e o cozinheiro, o chefe de Foi, cozinha do Mais foi, Você. foi. Você vê que é uma coisa que agora, assim, foi do cozinheiro Ele já estava reclamando. aos né? 2 assistentes de palco da culinária. Então, quer dizer, a gente já sabe que a culinária é um ponto central que está incomodando a Ana demais, né? E aí terminou aí nesse bate-boca, na verdade não um bate-boca, né? Foi uma coisa unilateral da Ana pro Alan e pra Maria, que teriam porque o pessoal saído congelou, né? diante do piti. devastados. Eu Devastados. imagino. Talvez, isso é só suposição. A história da Paola, né, ir para o horário e com mexeu culinária, mexeu demais. Talvez ela esteja querendo fazer do quadro da culinária do programa, que é a alma do programa, uma coisa de excelência, né? Para ver se não vai ser superada pela Paola. Você matou, isso. Sônia, Não porque é naquele isso. primeiro planejamento da Globo, pediram para que a Ana entrasse com uma dobradinha com a Paola e deixasse Sim. a Paola com a culinária ao vivo. E Ao ela vivo. vetou isso E de ela imediato. vetou. Então, Acredito acho que ela que está seja isso. Ela exigindo do pessoal da culinária o máximo dos Excelência. máximos do máximo. Excelência. E isso não é assim. Né? E, de repente, por isso que ela explode justamente nessa área, que é a mais ameaçada atualmente. Fala. Essa Clara. terceira idade dá um trabalho? O médico fala, não fuma. Ó, tá lá fumando. Não fuma, tá lá fumando. Eu acho que assim, é uma somatização mesmo de tudo que Eu aconteceu nos últimos tempos. Né? E que não foi pouco, né? Essa insegurança, será que eu continuo à frente do programa? Que programa que vão me dar? Que horário que eu vou pro ar? Enfim, eu acho que fez com que... Será que mas dá não certo? justifica tratar a equipe Não, desse jeito. não. Até porque na época do Papagaio fizeram questão de desmentir, né? Falaram que não tinha nada a ver, aí criaram aquele clima amistoso. Aí tem o chefe de cozinha, agora tem as assistentes, agora tem a parte da equipe, ou seja, ela A gente precisa sabia mesmo o que dessas estava férias falando, para né? dar uma baixada na poeira, porque ela ainda está um pouco Exaltada. exaltada. Fala. Eu acho que a gente tem que saber a hora certa de sair, né, Sônia Abrão? Se Sim, não estão querendo, sim. se não estão querendo, vão começar a dificultar. E tem uma outra coisa, quando você chega, né, uma profissional do calibre da Ana Maria, que está na televisão, desde a TV Tupi, os caras viram para você, me traz uma ideia de um programa, cara, não dá, é a mesma coisa que se exigir da Dona Laura Cardoso, do Tony Ramos, do Antônio Fagundes, né? que eles façam um teste para participar de alguma novela. É um negócio que é um convite, olha, Ana, nós temos um formato aqui para você, nós temos alguma coisa que nós queremos Já fazer existe essa uma transição. equipe pra isso, né? Eles têm lá, gente, pelo amor de Deus. Se a Globo não tiver, nenhuma outra tem. Aí ele chega para você, ó, nós temos essas 3 opções aqui, ó. Essa e essa. Qual que você acha que nós achamos que é essa? Agora, a Ana Maria Braga, nessa altura de campeonato, depois de 2 décadas de emissora, ela tem que trazer um piloto. Gente, já tá, né? Entendeu? Mas a gente falou aqui, depois do que ela fez em contratar uma pesquisa particular, em querer colocar pessoas dela dentro da própria emissora, né, tendo acesso à audiência, à parte comercial e não sei o quê, a gente falou, ela está frita. Né? Nunca mais vai conseguir um palito da alta cúpula. E veio aí. Mas eu daria uma boiada para ela. pedra, Sabe por quê? Porque eu acho que ela deve estar tão perdida, se questionando profissionalmente essa história. Porque as pessoas elas precisam entender que existe possibilidade de trabalho fora da TV Globo. A TV Globo é uma excelente emissora? É uma excelente emissora. Existem outras também? Existem outras também e dá para ser feliz. Agora, se o pessoal não está te querendo lá, o que você vai ficar fazendo? Eles estão te fritando Brigando, minuto a minuto. minuto. Troca de horário de programa, diminui a duração, colocam pautas repetidas que cabem no teu programa, Isso no programa queima a antes. imagem. Cara, não dá. Ô, Ana, é possível ser feliz em outra televisão. Você lembra o que você fez na TV Record? Tem outras possibilidades aí. Você é uma excelente comunicadora, você vende bem e qualquer emissora gostaria de ter uma Ana Maria Braga no cast, poxa. Exatamente, viu? Fecha, Lobião. Pois é, e assim, não dá para vir a público também dizer que o que a gente está falando aqui é mentira, porque a gente bateu na tecla da Paola Carosella, a gente disse que o início da tudo se confusão confirma. era da Paola, tá aí a contratação da Paola, então quer dizer, eu acho que agora vai muito do que o Thiago está falando, é ter o bom Sim. senso para não afetar mais ainda a tua saúde, tanto física quanto emocional, porque vira uma batalha, uma queda de nervos, realmente. É aquilo que a gente tinha falado na sexta-feira. Pega o banquinho e sai de mansinho, Vamos né? aplaudir. Vamos aplaudir o Raul Gil, sabe o conselho aí. Bom,
Vamos girar a nossa roda? São 3 horas e 44 minutos e essa, sim, é a nossa segunda página, vamos dizer assim, e pesada mesmo, e envolve André Surak, que está aí também desde o final de semana, nas manchetes de todos os sites, blogs, essa coisa toda, com essa história que o marido dela denunciou nas redes sociais, que ela havia surtado, está internada numa clínica psiquiátrica, porque ela pensou num dos surtos em sacrificar o próprio filho. E vocês sabem que o filhinho da Andressa, se eu não me engano, não tem nem 1 ano de idade, 9 meses apenas. Ela cismou que ele era o Isaac, que ele tinha que ser levado numa passagem bíblica, né, em sacrifício, e era isso. E o marido diz que ela botou em risco a vida do bebê, a vida dele, a vida da mãe dele, não é? A avó do bebê também. A partir daí ele diz que ela surtou total, que ele precisou chamar a ambulância, precisou chamar a polícia para dar uma verificada no que estava acontecendo ali. Ela foi levada para o hospital e lá eles disseram nem pensar em sair. Vai ter que iniciar um tratamento de emergência e ela não tem previsão de alta, gente, ela não tem. Enquanto isso, ele entrou com uma ação de divórcio e ele também quer a guarda do filho, porque ele não confia, não é, nela cuidando desse filho, sendo que talvez ela possa surtar a qualquer momento. Ela tem diagnosticado o transtorno borderline, aquela pessoa que realmente, né, entre a lucidez e o desequilíbrio mental, a fronteira é muito pequena, às vezes passa de um lado para o outro do nada, e foi o que deve ter acontecido com ela na verdade. Então sempre você vai vivendo com pessoas que têm esse problema, meio que na corda bamba, não é? Claro que não, devidamente diagnosticado, tratado, pode-se ter uma vida praticamente normal, mas nessa fase que ela está, de jeito nenhum. E ele ficou tão abalado e ele disse que a situação foi tão assustadora que mesmo falando do tratamento, dos resultados bem-sucedidos, essa coisa toda, no momento ele não confia mais, no momento ele não quer saber do filho dele nas mãos dela, um bebezinho que num surto ela resolveu que ele tinha que ser colocado em sacrifício. Então é pesado demais, dá para entender que nesse momento ele esteja, né, radicalizando essa história. Vocês vão ver o vídeo agora e depois a gente discute aqui. Vamos conferir. A Andressa foi internada, ela está na ala psiquiátrica de um hospital. Ela teve um delírio psicótico místico, que foi ao que a médica falou assim que recebeu ela no hospital. Ela relatou um episódio maníaco que aconteceu com a Andressa. Na noite de sábado, na madrugada de sábado, a Andressa teve um certo surto psicótico aqui em casa. E foi um episódio bem assustador. Chegou a colocar a vida do Leon em risco, a minha vida, a vida da minha mãe, que a gente estava todo mundo aqui. Durante o surto, ela chegou a falar que o Leon seria o Isaac, que oferecesse sacrifício do Leon. São coisas totalmente assim desconexas com a realidade, que o sangue e o sacrifício no altar urgem, que ainda daria tempo de chamar o Leon. Foram várias coisas assustadoras assim. Não teve outra opção, eu tive que chamar o SAMU, a Brigada Militar, que é a Polícia Militar daqui, para solucionar essa situação. Ela foi levada no hospital pela ambulância. Os médicos constataram a necessidade de internação e foi o que ocorreu. E não é fácil manter um casamento assim, tem que ter muito esforço. Fica inviável até o relacionamento social da Andressa. Imagine um casamento. E por isso eu estou ajuizando a ação de divórcio a Andressa com pedido de guarda do Leon, por motivos lógicos. Eu consegui gravar a maior parte das coisas que ocorreram durante o surto psicótico da Andressa.
aos médicos, a médica psiquiatra chegou a ouvir alguns trechos. Não dá para lutar sozinho também, né? Lutei por 2 anos, perdoei o que a maioria das pessoas não perdoaria, mas infelizmente meu casamento chegou ao fim por uma doença psiquiátrica. Tá aí, eu acho que mais bem explicado, né? É impossível, ele deu todos os detalhes, deu o caminho em que essa situação se desenrolou, a gente lembrando um pouco mais atrás, acho que questão de uns 3 meses já tinha tido aquela briga feia com o filho mais velho, não é? Do primeiro casamento dela, então a situação já tinha ficado muito complicada, depois ela fez as pazes, mas o estado dela já estava bem alterado, a gente tinha comentado por aqui que ela andava bastante. Não é, abalada emocionalmente. Ela veio tendo uma série de atitudes aí que há bastante tempo já eram bem discutíveis, na verdade. E agora eu acho que chegou ao pico da história mesmo. Aí ela desestruturou a ponto de ter delírios em que levaria o filho para o sacrifício, realmente, o sangue da criança seria necessário, enfim. É uma história tão horrível, tão deprimente, que nem vale dar os detalhes aqui. Vlad, o que você achou? É choque, né? É um choque, é grave também. Gravíssimo. Mas eu me lembro quando nós participamos do Super Pop, que nós falamos com a Andrea Surak, quando a gente tocou no assunto filho, ela ficou completamente abalada, desestruturada. Ela sempre deixou bem claro que o filho dela era tudo na vida dela. Faz tempo isso? Já faz um tempo. O Arthur. Tá. O Arthur, o primeiro. O primeiro, né? Aí, Hoje tem ela 17 chorou anos, bastante na ocasião. E aí, quando apareceu aquela história de que ela não estava se entendendo com o filho, eu falei, mas alguma coisa... Mas a gente não sabia. Sim. Mas já eram indícios desse surto que ela apresentou agora. Sim. As pessoas podem sentir como novo, algo assim, nossa, o que aconteceu? A mãe quer oferecer o filho como sacrifício, mas é mais comum do que a gente imagina esse tipo de surto psicótico envolvendo religião. Até a psiquiatra falou, um surto místico. Místico, então, é algo frequente, acontece muito, a gente tem muitos registros. Agora, o marido não quer ficar com ela. Fico pensando, talvez, que na saúde e na doença, né? Mas, como ele falou que chegou ao limite, falou que já foram vários acontecimentos, mas as pessoas têm que colocar uma coisa em mente, que essas atitudes dela, as atitudes que ele gravou, não são desvio de conduta ou falha de caráter. Não, isso é um surto psicótico, ela tem que ter um acompanhamento agora, ela vai poder ficar com o filho dela, mesmo que o marido entre com esse pedido aí, a gente tem que esperar, porque agora ela tem que fazer um tratamento. Sim. Primeiro alta e depois ter um acompanhamento para que esse surto não volte. Então talvez ela faça uso de medicamento aí para o resto da vida. Mas, com certeza, por mais polêmicas que ela já viveu, a gente não pode julgar a Andressa nesse momento, porque é algo muito delicado. Mas eu acho que ninguém está julgando. Tem sim, tem. Bom, eu acho que até o marido falou assim, olha, o que separou de mim foi um surto psicótico. Então, talvez ele não esteja entendendo. Mas acho que ele estava na situação, e quando você vê um filhinho, um bebê correndo um risco desse, você perde até o senso crítico, a noção em relação à coisa, você fica só com o trauma mesmo da situação. Acho que o tempo também, acho que seria bom ele ter um suporte psicológico, até pelo bem da criança, não é? Tudo isso viria bem. O que eu acho é que, assim, ela se desvinculou da igreja, que era um sustentáculo ali para ela. E a partir daí, ela não conseguiu se manter nos próprios pés, porque vocês se lembram de verdade o que aconteceu na gravidez. Ela estava grávida, a gente estava no auge da Covid, ela resolveu trabalhar num bordel. Né? Lembra que ela estava lá, todo mundo questionou isso, ele precisou ir lá e tirar a Andressa de lá na marra, pela saúde dela, também, pela saúde do bebê. Na época ele trabalhava como policial, não sei se trabalha até agora, foi lá e buscou com viatura de polícia e tudo, levou para casa. Aí ela aderiu a ele de uma maneira que ela chegou a dizer, não, a mulher tem que ser submissa, o marido é que eu mando, ele manda em mim, não sei o quê. Ela vinha numa coisa, numa espiral descendente.
evidente nessa história. E agora é aquilo que eu estava falando. Eu acho que foi o pico mesmo, né? Porque, ó, os sinais ela já vinha dizendo, ela já vinha demonstrando, sabe? E, infelizmente deu no que nem o concurso do Miss Bumbum, que depois acabou não dando em nada, quase que virou uma encrenca. Quer dizer, ela não acertou uma. 880 né? com ela, né? Exatamente, ela não acertou uma, que é bem o transtorno, né? Borderline também. Lamentavelmente, a Urach, de novo, né, com essas histórias, com tudo isso que aconteceu, você lembrou muito bem, Sônia? Porque depois daquele episódio que ela tá, esse episódio para mim do bordel ainda, para mim, dizem que foi um negócio, uma jogada de marketing, um negócio para tumultuar lá e para ter mais clientes, aquela coisa toda. A vida da Urach é tão complexa que eu também não arrisco dar muitas opiniões, porque eu sou sempre surpreendido. E ela não gostou do que eu falei dela da última vez, que veio depois tudo à tona, aquela história, porque para mim ela não tinha que estar ali. Por mais dificuldade que você tenha, claro, né, você não pode estar ali. E ela foi lá e me bloqueou, mas eu a perdoo do mesmo jeito que eu conheço a Urach e sempre foi muito amigo dela, e né? sempre foi muito gente boa comigo. Agora, quando veio essa notícia, eu falei, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, gente. Aí ultrapassou de tudo que é possível, imaginável, não dá para você conceber essa história de sacrificar um filho, sacrificar uma criança por tudo isso. Eu queria muito escutar a dona Marisete Favari. Quem é a dona Marisete? A mãe da Andressa Urach. Ela falou. Porque ela postou algumas... Olha, isso aí, Sônia Abrão. Isso daí são textos, aquelas frases da internet que você gosta. Uma dessas frases é assim: é fácil dizer por aí que ela surtou. Difícil é você falar a verdade, que ela surtou porque você mentiu, enganou e brincou com ela. Quando for dar a sua versão, conta o motivo também. Aí tá lá o nome da pessoa que escreveu essa frase. Ela deu, pra mim, isso daí não é indireta. Pra mim, isso é direta no queixo. Ela deu na cara dele, mas também não justifica aceitar um comportamento como esse sem tomar as medidas necessárias. Por quê? Porque ela é um risco para ela mesma também. Então, eu queria muito conversar com a dona Marisete, porque sempre tem no mínimo três versões. Aquela, a outra e a verdade. Porque para mim ainda está muito confuso. Outras pessoas que também acompanham o Thiago falam que era um desejo muito forte dele ter a guarda da criança. E por isso ele estaria fazendo esse vídeo, publicando essa história como uma muleta judicial. Então, assim, tem muitas coisas que estão acontecendo aí, até porque essa internação só veio à tona no final de semana, mas há 15 dias ela está internada na unidade, né, de psiquiatria. Então, eu acho que tem muita coisa, não vai parar por aí, muita coisa está por vir. Eu acho que pode ter muitas versões, o motivo, né, que degringolou nisso tudo, mas o surto é uma coisa constatada clinicamente. Ela precisou de internação, ela não tem previsão de alta, a situação dela é séria por enquanto, em termos de distúrbio psicológico, realmente. Então, ela está lá, né, o motivo pode falar é ele, por esses motivos e não sei o quê, ou ela que deu margem para outras coisas, não interessa, interessa que o surto existiu. A partir daí, ela pode ser um perigo para ela mesma, ela pode ser um perigo para esse filho, para o outro filho, para a mãe dele, para ele, para as pessoas que estiverem em volta dela. Então, ela tem que ter a alta só quando ela estiver de novo nos eixos, porque fora disso é complicado. Aí ele vai poder sentar, discutir o divórcio, guarda de filho, fazer tudo direitinho diante da justiça. Mas, por enquanto, realmente a situação é essa que o Thiago está falando. É bastante confusa, mas o surto existe. Já vou dar um recadinho, pegar a opinião aqui de Alessandro Lobianco. Vamos falar de coisa boa. Bom, voltando aqui, Alessandro Lobianco, essa situação da Andressa Urach te impressionou? Me impressionou bastante que a Andressa ela precisava de uma atenção maior nesses últimos tempos. Eu acho que isso não tem dúvida. Eu particularmente acompanhei toda essa discórdia dela com o filho dela, né, pelo YouTube. Então, quer dizer, dava para ver ali que ela não estava bem, né?
E claro, isso quando não tem uma atenção devida, isso vai virando uma bola de neve, é uma coisa progressiva, a gente sabe. Então eu acredito sim que ela tenha tido um surto, acredito que isso tenha sido bem sério, mas em relação a essa história aí do sacrifício, eu prefiro dar um benefício até esse divórcio sair. Quero que ela saia dessa ala psiquiátrica, quero escutar a Vanessa, ela como mãe, a Andressa, perdão. Quero escutar ali o que a mãe tem a dizer sobre isso, já sabendo que a avó também falou, mas que é uma situação que perdeu total limite. Perdeu e não dá mais, né? A ponto da psiquiatra do hospital, foi a psiquiatra que, inclusive, ela deve ter repetido a mesma história para a psiquiatra, justamente pela profissional ter dito que ela teve um surto místico, né? Místico, então, porque ela contou a mesma história, eu não duvido não, infelizmente, mas vamos aguardar. Que é uma coisa tão chocante que a gente fica, nossa. E ela já se envolveu em tanta polêmica que às vezes você não sabe, né, discernir o que é certo e o que é errado em se tratando de Anderson Surak. O sol mostra que realmente ela não estava bem, mas há de ficar. Porque como a gente falou, existe tratamento e bem feito, ela vai se recuperar e eles vão poder acertar de uma maneira legítima, legal, essa situação entre eles mesmos. Porque o final de um casamento não vai impedir que ela cuide do filho dela depois de ter sido muito bem tratada e manter um tratamento que, na verdade, você mantém esse controle o resto da vida. Mas com isso você vai poder ter um acompanhamento aí, dá tudo muito certo, viu? Tá sabendo, Thiago? Bora, Sônia Abrão. Sabendo, caso de polícia e outras coisas. Por falar em caso de polícia, também tem uma que eu preciso te contar. Um ator da Globo foi brutalmente agredido. Esse ator da Globo perdeu até os dentes no meio dessa treta, tá lá no meu canal do YouTube, youtube.com/Thiago Rocha BR, é desesperador. Thiago Rocha BR tem TH, pra você não entrar em lugar errado. E, Sônia Abrão, vamos falar do Kevin Johnny, o acidente que aconteceu dias atrás, porque o ônibus capotou. Sim. Isso todo mundo sabe, aquela coisa toda. Aí veio a público agora a Esté, porque a Esté Matos, ela não gravou um vídeo, mas ela publicou o que aconteceu com ela. Porque no primeiro momento, falaram assim, olha, houve o acidente, tinham 20 pessoas lá, tudo certo. Só que aí depois, com o passar do tempo, outras pessoas elas foram pro hospital. Esse daí é o ônibus, Sônia Abrão, do Kevin Johnny. Você vê ali que tem uma pessoa entrando, ó. Sim. Naquela parte superior, que agora é double deck, que eles falam, né? Que são 2 andares. E aí a Esté, que participou da Fazenda, lembra que a Esté participou da Fazenda? E ela publicou, e ela falou que foi arremessada dentro do bagageiro do ônibus. E que graças a ter sido arremessada dentro do bagageiro, é que a vida dela foi salva. Só que 5 costelas foram quebradas, 5 vértebras foram quebradas. Como é que vai ser esse tratamento? Esse tratamento vai ter que colocar aquele colete, aquela coisa toda, porque... Não, só de respirar você grita de dor. Se for espirrar, o tossir. Nossa, você não consegue, é uma loucura. Então é justamente isso. Eu acho que tem aí o print dela falando como é que vai ser esse tratamento, o que de fato aconteceu. Olha aí, Sônia. Esse foi o relato dela. Oi, equipe! Agora que eu estou me sentindo melhor, vim tranquilizar vocês. Estou aqui hoje podendo falar com vocês por um verdadeiro milagre. Deus nos livrou e felizmente eu, Kevin e toda a sua equipe estamos vivos e nos recuperando. No acidente, eu fui arremessada para dentro do bagageiro do ônibus. Levei uma pancada muito forte na cabeça e nas costas e desmaiei no momento da batida. Caramba. Segui desacordada por um tempo e quando acordei, já na ambulância, estava com muitas dores e perdendo muito oxigênio. Mas os médicos anjos conseguiram me deixar estável. E aí prossegue o relato, Sônia Abrão. Ela falou que foi transferida para a unidade médica, onde está fazendo alguns exames e esperando esse resultado. E que vai ficar em observação por mais alguns dias. E aí, Sônia Abrão, no meio dessas notícias, o site estradas.com trouxe uma história que ninguém estava sabendo ainda. O que é? Porque olha só, motorista tomba ônibus do cantor Kevin Johnny. Veículo está irregular e tem várias multas. Então, olha, segundo o site estradas.com, o tacógrafo está vencido desde o dia 15 de fevereiro. Existem 3 multas. Uma delas é de ultrapassagem de faixa contínua. O valor dessa multa, R$ 1.467,35.
tem mais 2 multas de excesso de velocidade. Multas essas de 130 e 16. No site do DENIT, ainda segundo o site estradas.com, tem uma multa de excesso de velocidade acima de 20% da velocidade permitida e abaixo dos 50% E se o condutor for o mesmo, ele já teria perdido a CNH por conta de todas essas outras histórias. Sim, é verdade. Bom, a gente volta já já. Olha, o Ministério Público Federal está contestando a decisão e está pedindo nova prisão do ator José Dumont. Nós vamos comentar sobre isso daqui a pouquinho. O acidente do ator Caio Castro também, viu? Olha, mas agora vamos falar dessa história. O Ministério Público Federal não aceita esse negócio de prisão domiciliar para o ator José Dumont, acusado de pedofilia. Primeiro era a história de material pornográfico com crianças, mas depois imagens mostraram que realmente ele praticava, né, atos com a criançada. Então, em função disso, o Ministério Público está pedindo a nova prisão. E eu acho justíssimo, né? Claro, justo. Ficar aqui em casa agora, só que faltava, né? Onde ele pode justamente receber visita. E é o mínimo, porque foi justamente na casa dele que as pessoas perceberam, graças ao sistema de segurança. Sim. Então, assim, gente, esse negócio de prisão em domicílio, também eu não entendo isso. Não é prisão? A sua casa não é sua prisão. A sua casa é o seu lugar sagrado. Não é ali para você ficar. Se tem prisão, tem que ficar. Se não cabe na prisão, que se construa mais prisões. Agora, não dá para deixar a gente dessa periculosidade, com todas as acusações, com todas as contestações, livre. Porque, na verdade, isso daí é livre. Ele é um risco para crianças e adolescentes. Como é que pode esse tipo de coisa? Não tem, nem tinha tornozeleira eletrônica, lembra? Que depois não pode ter. 5 dias sem tornozeleira no condomínio. Então, é um absurdo isso. É um tipo de medida que coloca mais a vítima aprisionada em casa do que o malfeitor. Solto. Exatamente, viu, gente? Então tá certíssimo aí o Ministério Público Federal. Bom, Caio Castro, que sofreu um acidente numa corrida de automóvel ontem, ele foi prensado por 2 outros carros. O carro dele foi prensado por 2 outros carros. Ele veio a público, gravou um vídeo e disse que ele está bem. Ele foi parar no hospital. Olha só, gente. Ele foi prensado e depois ele sai da pista e bate lá no gradil. Bate na parede, bate num muro lá. Olha a velocidade em que está. Graças a Deus está inteiro aí, mas ele saiu do autódromo, teve os primeiros atendimentos, depois ele foi direto para o hospital, mesmo porque esse é o protocolo de um circuito automobilístico, de corrida, essa coisa toda. Mas ele agora conseguiu tranquilizar todo mundo, mas ele assumiu, levei uma espremida mesmo, e levou. Ele disse que está feliz de estar bem, mas muito triste de ter perdido, né, o campeonato. Ele já tinha ganho uma corrida, ele disse que subiu no pódio onde os ídolos dele já tinham subido. Ele estava muito feliz e ele queria batalhar de novo por isso, mas dessa vez não deu. Vamos ver. Boa tarde, pessoal. Primeiro, agradecer a preocupação de todos vocês, as mensagens que eu recebi aqui, preocupados com o meu estado após o acidente hoje na etapa da Fórmula 1 da Porsche Cup em Interlagos. Realmente não foi como a gente esperava, acabamos tendo um acidente bem ali no início, né? Teve uma espremida ali, uma batida um pouco feia ali, o carro subiu, enfim. Tive que ir para o hospital para fazer alguns procedimentos que a etapa e o regulamento exigem. Então fiquei um pouquinho lá só para ver se estava tudo bem. Tá tudo bem. Eu estou ótimo, um pouco decepcionado, não era o resultado que eu gostaria, né, que a gente tivesse, mas tá tudo bem. Fora o sentimento de dever não cumprido, mas tá tudo bem. Tá aí, né? Tá o Caio Castro, graças a Deus, inteirão aí, vai se recuperar, inclusive da derrota, que ele não queria sofrer de jeito não. E brilhando como o Pablo de Em Todas as Flores, viu? Vamos voltar aqui, conversar mais sobre muitas outras coisas. Tava bochechudo o Caio Castro? Já vai você falar vai que ele fez. Será que ele fez a harmonização? Não, nada. Olha lá, ó que o rosto bochechão. dele tá normalzinho, Arrancou do um jeito dente, que alguma sempre coisa.
Arrancou o dente. Você teria coragem, Sônia Abrão, de andar num carro desse de corrida assim? Nunca. Nem com o Caio Castro? Imagina. Ele te Nem leva. com o Caio Castro. Caio Castro te Tipo o Rodrigo leva. Lombardi. Aí eu ia. Mudou de ideia, Mudei de hein? ideia, rapidinho, O né? medo dela passou de um protagonista para outro. Ela confia no Exatamente. Rodrigo, você viu? É. Castro não. Mas olha aí, tá louco, né? É um Mas eu risco assumido, né? É, mas eu acho que o rosto dele tá diferente. Não a bochecha. acho não, a imagina. bochecha Tá meio redondo, sim. não tá? Olha lá. Gente, Olha lá. para. Quando você come o pão, põe tudo na boca, fica assim. O que você tem contra bochechudo? O que você tem contra bochechudo? Ele tá. Tem alguma coisa. Será que foi a batida? Não tá nada. É o normal dele, Tá sim, gente. Ou às vezes Para, inchou não um pode bolinho ter aqui, ó. bochecha. É aqui, Sônia, mas tá mesmo, aqui. ó. Ó lá. Tá, ó. Vai ver que é o capacete, ele tá de capacete. Será? Pode ter dado uma batida assim, mas eu não acho ele nada. Meu tá fora. Deus! Ô Lombardi, ei, ô Lombardi, estão passando um pano pra você aqui. Não, ele tá não sei o quê, que é o Caio Castro. Aí o Rodrigo Lombardi, entendeu? Só vamos pro Rodrigo Lombardi. Mas ele foi guloso ali, ele queria ultrapassar os Seria dois. bonito ultrapassar. Não, ele ia dar Esse uma sanduíche, jogada ele ia embora. maravilhosa. Ele virou uma ali, né? salsicha ali, ó. Ele virou. Tinha a aba do pão direito, a aba do Tadinho. pão esquerdo e a salsicha no meio. A salsicha Nossa, não foi conseguiu. uma senhora espremida, um saiu da pista, ele bateu na mureta, só o outro escapou realmente. Foi bem complicado. Mas graças a Deus, Olha lá, no olha lá. final, deu tudo certo. Olha Olha aí, lá, gente. ó, ó. Olha, Passa ele ali. sai direto pro muro, tá louco. Ele foi numa Né? curva, não tinha muito o que fazer. Não. Zé Tem Neto mesmo está em casa. que Ah, que boa foi? notícia. Ah, Zé Neto já tá em casa, tá em casa. que bom, Segundo gente. informações da Graças a assessoria Deus. dele, ele passou no hospital só para fazer um check-up e tal. Mas... Obrigado, aí, Silvia Covenaro. A Um mulher abraço. dele já atualizou o vídeo. Agora sim, você vai saber. Quer que coloque agora, diretor? Então vamos ver agora. Como eu sei que já está dando muita conversa sobre o Zé, falar que ele tá internado, que isso e que aquilo, eu quero falar pra vocês, até pra acalmar o coração de vocês e tudo mais, que ele foi sim no hospital hoje de manhã, mas ele foi para realizar os exames que ele não tinha feito, hematomo, exame de sangue, né, tudo certinho, pra ver como que tá, o grau que tá, né, tomar a medicação certa, fazer o tratamento direito. Então ele já tá em casa, tá com a saturação boa, pressão boa, quietinho, tem que fazer repouso, tomar muita água. Ele tá bem, tá em casa, realmente foi no hospital, mas não tá internado, nada disso. Só foi realmente pra cuidar, fazer o tratamento certo. Pronto. Que bom, então. Bem que a gente falou que ainda hoje nós teríamos boas notícias em relação ao Zé Neto e foi o que acabou de acontecer. Já está em casa, tá certo? Bom, vamos voltando aqui. Vamos antes brincar um pouco e ganhar um prêmio bem legal, gente? O que você acha de ganhar um carro de R$400 mil por apenas R$5? Com o Rede TV Plus você pode. É um Volvo XC60, o carro híbrido do ano e está aqui esperando para ser seu. E tem mais, todo dia tem prêmio aqui no A Tarde é Sua, viu? Presta atenção. Agora mesmo pode entrar o QR Code premiado valendo uma frigideira iChef. Você quer ganhar esse prêmio? É só capturar o QR Code. É muito fácil, gente. Para concorrer, entre no site redetvplus.com.br, faça a sua assinatura do jeito que você quiser, inclusive por Pix, e agora mesmo você já pode levar para casa a frigideira antiaderente mais desejada do Brasil. Todo dia são várias chances de ganhar prêmios na nossa programação e o melhor, você ainda vai concorrer ao carro da sustentabilidade e da economia, o carro do futuro mesmo, um Volvo no valor de R$400 mil. Você já pensou o tanto de coisa que você pode fazer com esse dinheiro? Comprar apartamento, fazer uma viagem, apenas R$5 e infinitos sonhos a se realizar. Então aproveite, redetvplus.com.br, não perca essa chance, viu? Vamos lá. Voltando aqui para nossa roda da fofoca, alguém tem alguma coisa que queira comentar? Sônia, sabe o que eu quero fazer? Eu Fala. quero estender um tapete vermelho para a Patrícia Bravanel. Olha, houve? hoje é dia de Por quê? tapete vermelho, É, hein? o que aconteceu ontem, naquele quadro Nada Além de um Minuto, Sim. gosto. tinha uma Que participante... ela faz bem, né? Faz muito Ela bem. faz muito uma bem doceira, aqui. que é a Denise Campos. Ela tinha 151 quilos e emagreceu por conta própria e está com 89. Nossa, gente. E ela foi participar lá do jogo e
no meio do caminho, a Patrícia falou, você trabalha com os doces? Ela falou, trabalho, ainda vendo os doces. Mas nessa pandemia, diminuiu muito a venda. Sim. E eu quase não tenho vendido muito. A Patrícia falou assim, vamos fazer o seguinte, coloca aqui, produção, coloca a arroba dela aqui, quem quiser seguir a moça, Olha, colocou as redes sociais da moça, aumentou 300% o número de seguidores. Ela tinha 4 mil seguidores, passou para 12 mil. Gente! Por conta da generosidade da Patrícia ontem em divulgar o trabalho da Denise Campos, que é o Emagrecendo por Amor. Então, parabéns para a Patrícia Bravanel por conta dessa atitude que beneficiou uma participante também, que levou um cascarinho para casa. Claro, muito legal, Patrícia, maravilha, que gesto lindo mesmo, olha o que ajudou, né? Que maravilha, ajudou quem precisa e quem merece mesmo, porque é uma batalhadora com toda certeza. Tapete vermelho para Patrícia Bravanel, tá aí, viu? Bom, olha aqui, tinha alguma coisa que a gente ia comentar? Era a história da Cássia Kiss, né, que escreveu todo um texto que foi publicado pela Folha de São Paulo se defendendo de tudo que vem sendo dito em relação a ela. Mas antes, o Lobianco está com novas informações da cirurgia. Agora assumiram? A assessoria acabou de confirmar para quem? Assessoria da própria Globo. Da própria Ana Maria. Precisou o Lobianco vir aqui contar a verdade podia ter dado para vocês. Eles fazem muito isso. Ô, revista quem? Dá os créditos aqui pra gente, que é difícil pegar. É mesmo, é normal. A nota é a seguinte, Ana Maria submetida à cirurgia vascular nas pernas, ela está ótima. Ana Maria Braga, de 73 anos, foi submetida a uma cirurgia vascular nas pernas na última sexta-feira, em São Paulo. A informação foi confirmada a quem, na tarde dessa segunda, por sua assessoria de imprensa, Silvia Pacola. Aí, abre aspas da Silvia, ela fez uma pequena cirurgia na sexta. Foi uma cirurgia muito simples, ela tinha uma dor na perna no tempo em que fez radioterapia. É um efeito colateral da radioterapia lá de trás, mas foi uma cirurgia programada, muito simples, ela está super bem, ótima, já está de alta e em casa. E aí eles falam que nessa segunda-feira, né, o Fabrício e a Thalita começaram o programa já anunciando que ela e o Louro Mané vão pegar essas férias aí esticadas, né, esse recesso, quer dizer. O Bota mais uma no Louro Lobianco. Mané, ele também vai fica fora esse ele período. fica fora, volta sim, com a Ana com no certeza. dia 5. Ele no dia volta 5. com a Ana no dia 5. Isso. Então tá aí, vocês estavam vendo? Se não fosse o Lobianco contar essa história, vocês não iam saber. Não iam saber. Né? A Globo ficou caladinha, mas ele veio aqui, deu a notícia para vocês e agora já virou nota oficial da própria emissora. Que Ponto é pro isso? time dos meninos! Time dos meninos! Valeu! Daqui a pouco vamos falar de Cássia Kiss, Manuel Soares, não é, que também está aí mostrando a casa, um monte de coisa que vocês vão ainda saber aqui, né, diretora? Eu me esforço. Bom, voltando aqui, a gente fala de Cássia Kiss, né? Deixa eu achar a Cássia Kiss, que escreveu um texto para o jornal Folha de São Paulo. Deixa eu ver se eu acho o texto da Cássia. A Kiss. A Cássia, qual delas? A Kiss. Já achei o texto da Cássia aqui, né? E ela começa a se defender. Primeira coisa que ela faz questão de frisar, e foi o único ponto em que nós batemos aqui, é que ela não é homofóbica. Ela diz, eu sou idiotofóbica. Ela resolveu fazer esses trocadilhos para dar uma leveza para a situação, mas realmente não é bem por aí. Olha, vamos ver aqui. Deixa eu ver, tem uns trechos dela que ela fala o seguinte: infelizmente, em pleno 2022, ainda preciso combater veementemente afirmações repletas de ignorância, preconceito e discriminação. Quer dizer, tudo que ela tem, ela joga para os outros. E apesar do desgaste e tristeza por debater temas tão elementares, reafirmamos o óbvio, o direito de amar, o direito de se casar e, sobretudo, o direito de existir. O fazemos agora e o faremos sempre que necessário.
Para os condôminos, as falas de Cássia Kiss, o pessoal do condomínio dela também rejeitou. A Cássia, expulsou do WhatsApp. Nossa, tá ruim, hein? A coisa tá pesada lá. E ela fala assim, para os condôminos, as falas de Cássia Kiss, uma pessoa pública, podem contribuir para que a situação da comunidade LGBTQIA+, piore no Brasil. Por conta disso, o grupo do condomínio dela, o grupo do WhatsApp, decidiu a expulsão da Cássia desse grupo e ela pode também sofrer um processo jurídico por conduta inadequada e ser convidada a se retirar do condomínio, viu? E aqui na íntegra, na verdade, tem o que os condôminos falaram em relação a ela, eles explicam, né, tudo o que aconteceu. Por isso que esse trecho aqui, infelizmente, em pleno 2022, ainda precisamos combater veementemente afirmações repletas de ignorância, preconceito e discriminação, é do condomínio falando da Cássia. Não é dela só dizendo que ela não é homofóbica. O texto dela, realmente, eu não sei onde está. Mas eu achei aqui, olha. E diz o seguinte: embora eu não deseje o mal de ninguém, agora é o texto da Cássia Kiss, tá? Aquele era do condomínio. Embora eu não deseje o mal de ninguém, nem por isso aceito as pedras equivocadas que alguns têm lançado sobre mim. E por quê? Porque aprendi o valor de uma boa reputação construída com trabalho e amor ao longo de muitos anos. E também porque aprendi que com a verdade não se brinca. Portanto, não posso simplesmente dar de ombros perante os murmúrios que atingem tanto a pessoa como a artista. E aí a Cássia Kiss prossegue. Dizem que por assumir uma posição política conservadora, eu estaria envergonhando a classe artística. Se fosse apenas isso, tudo bem, mas o zum chegou além, pois me atribui intenções que não tenho, palavras que não disse e crises que eu não criei. A pressão sobre mim, verdadeiro assédio moral, ganhou contornos policiais, pois me chega a notícia de que eu estou sendo formalmente acusada de homofobia por um grupo de ativistas do Rio de Janeiro. Não, meus caros, eu não sou nem nunca fui homofóbica. Eu sou, no máximo, mentirofóbica e idiotofóbica. A homofobia a que Cássia se refere diz respeito àquelas declarações dadas no programa da Leda Nagli, né, em que ela fala que os gays são destruidores de lares, que homem com homem, mulher com mulher, não dão frutos, não geram vidas, não geram os bebês. O grupo Arco-Íris, né, do movimento ativista que defende a causa, também protocolou na Justiça do Rio de Janeiro uma ação contra a atriz sob a alegação de que ela foi homofóbica. Eles pedem 250 mil de multa. E a Cássia entrou ainda na questão religiosa. Ela diz que católica ela é fervorosa, que ela levou terços e imagens de santo ao comparecer às manifestações e ela entende, por sua vez, que seus detratores estão politizando a sua fé. Ocorre que a Cássia que reza é a mesma cidadã que tem o direito constitucional de se manifestar, e está encerrado o texto da Cássia Kiss. Ao lado dela da história, já a gente comenta aqui. Bom, voltando aqui, a gente fala de Cássia Kiss, né? Deixa eu achar a Cássia Kiss, que escreveu um texto para o jornal Folha de São Paulo. Deixa eu ver se eu acho o texto da Cássia. A Cássia, qual delas? A Kiss. Já achei o texto da Cássia aqui, né? E ela começa a se defender. Primeira coisa que ela faz questão de frisar, e foi o único ponto em que nós batemos aqui, é que ela não é homofóbica. Ela diz, eu sou idiotofóbica. Ela resolveu fazer esses trocadilhos para dar uma leveza para a situação, mas realmente não é bem por aí. Olha, vamos ver aqui. Deixa eu ver, tem uns trechos dela que ela fala o seguinte: infelizmente, em pleno 2022, ainda preciso combater veementemente
Afirmações repletas de ignorância, preconceito e discriminação. Quer dizer, tudo que ela tem, ela joga para os outros. E apesar do desgaste e tristeza por debater temas tão elementares, reafirmamos o óbvio, o direito de amar, o direito de se casar e, sobretudo, o direito de existir. O fazemos agora e o faremos sempre que necessário. Para os condôminos, as falas de Cássia Kiss, o pessoal do condomínio dela também rejeitou a Cássia, expulsou do WhatsApp. Nossa, tá ruim, hein? A coisa tá pesada lá. E ela fala assim, para os condôminos, as falas de Cássia Kiss, uma pessoa pública, podem contribuir para que a situação da comunidade LGBTQIA+, piore no Brasil. Por conta disso, o grupo do condomínio dela, o grupo do WhatsApp, decidiu a expulsão da Cássia desse grupo e ela pode também sofrer um processo jurídico por conduta inadequada e ser convidada a se retirar do condomínio, viu? E aqui na íntegra, na verdade, tem o que os condôminos falaram em relação a ela, eles explicam, né, tudo o que aconteceu. Por isso que esse trecho aqui, infelizmente, em pleno 2022, ainda precisamos combater veementemente afirmações repletas de ignorância, preconceito e discriminação, é do condomínio falando da Cássia. Não é dela só dizendo que ela não é homofóbica. O texto dela, realmente, eu não sei onde está. Mas eu achei aqui, olha. E diz o seguinte: embora eu não deseje o mal de ninguém, agora é o texto da Cássia Kiss, tá? Esse é aquele, era do condomínio. Embora eu não deseje o mal de ninguém, nem por isso aceito as pedras equivocadas que alguns têm lançado sobre mim. E por quê? Porque aprendi o valor de uma boa reputação construída com trabalho e amor ao longo de muitos anos. E também porque aprendi que com a verdade não se brinca. Portanto, não posso simplesmente dar de ombros perante os murmúrios que atingem tanto a pessoa como a artista. E aí a Cássia Kiss prossegue. Dizem que por assumir uma posição política conservadora, eu estaria envergonhando a classe artística. Se fosse apenas isso, tudo bem, mas o zum chegou além, pois me atribui intenções que não tenho, palavras que não disse e crises que eu não criei. A pressão sobre mim, verdadeiro assédio moral, ganhou contornos policiais, pois me chega a notícia de que eu estou sendo formalmente acusada de homofobia por um grupo de ativistas do Rio de Janeiro. Não, meus caros, eu não sou nem nunca fui homofóbica. Eu sou, no máximo, mentirofóbica e idiotofóbica. A homofobia a que Cássia se refere diz respeito àquelas declarações dadas no programa da Leda Nagli, né, em que ela fala que os gays são destruidores de lares, que homem com homem, mulher com mulher, não dão frutos, não geram vidas, não geram os bebês. O grupo Arco-Íris, né, do movimento ativista que defende a causa, também protocolou na Justiça do Rio de Janeiro uma ação contra a atriz sob a alegação de que ela foi homofóbica. Eles pedem 250 mil de multa. E a Cássia entrou ainda na questão religiosa. Ela diz que católica ela é fervorosa, que ela levou terços e imagens de santo ao comparecer às manifestações e ela entende, por sua vez, que seus detratores estão politizando a sua fé. Ocorre que a Cássia que reza é a mesma cidadã que tem o direito constitucional de se manifestar, e está encerrado o texto da Cássia Kiss. Ao lado dela da história, já a gente comenta aqui. Olha, amanhã, feriado, vai acontecer Vilarejo Arte, um festival de arte e economia criativa que vai ocorrer aqui em São Paulo, na Vila Madalena, e vai ser uma tarde repleta de atrações para toda a família, com gastronomia, marcas
músicas autorais, artistas plásticos e música ao vivo com diversos artistas, incluindo meu primo, Fábio Abrão, e tá imperdível, tá? A entrada é gratuita das 11 às 19 horas. Amanhã, feriado, Rua Aspicoelta 245, na Vila Madalena, e tá imperdível, tá certo? Curte lá, o Fabinho, né? Além de ser um ótimo artista, ele também é irmão do Chorão, que deixou saudade aí eternamente. Vamos fazer de lá amanhã a roda, a gente leva tudo, põe a mesa lá. Aguarda a gente, vamos fazer tudo de lá. E deixa eu mostrar para vocês esse livro que nós todos fomos presenteados hoje aqui na roda, de todas as reflexões de quem? De quem? Alessandro Lobianco. Parabéns, viu, Alessandro, por mais esse livro. Aqui, gente, tem coisas lindas para vocês conferirem. Páginas não faltem, com certeza vocês vão amar. Eu vou ler ele inteirinho. Eu também, você vai ver, né? Todos nós. Obrigada de coração aí, sucesso. Olha aqui, voltando aqui, agora nós temos mensagens, Twitter e Instagram. Vamos lá, Fabi. Vlad. Boa tarde, grupo. Como adoro vocês, vou ficar mandando mensagem até vocês lerem no ar, viu? Sinto saudades do vídeo show e o Tá No Ar. Chorava de rir, enfim. Beijos, adoro vocês. Maravilha, Obrigado, Fabi. Aí, tá vendo? Nem Chegou demorou. sua vez, né? Nem demorou tanto assim, não. Vamos pro próximo. Chegou o Juan, Sônia Abrão. Lembra dele? Lembro. Aí, viu? Sinto muito pela Joelma. Ao contrário de outros artistas, ela ainda sempre usa máscara, toma cuidados e mesmo assim contrai o vírus. Acho que algum médico precisa estudar a fundo a imunidade dela, que se recupere. Tem uma observação pra você, Sônia Abrão. Que linda que você tá hoje, brinco lindo. Muito da grife da Sônia Abrão, gente. Pode comprar na loja. Não, Coisa não pode comprar. da figurinista Flávio Satriani, é dela. Vamos pro próximo. Para, garoto. Olha, o próximo é do Newton Costa. Gente, não sabemos o que realmente aconteceu com a Andressa, mas o marido pedir divórcio e querer a guarda do filho com ela nessas condições, isso não é papel de homem. Ele tem que fazer isso depois que ela estiver controlada, é só a minha opinião. Sim, não, o que a gente falou é isso. Depois que ela estiver alta, estiver controlada, aí senta e discute essa história. Dá para entender porque que ele já está precipitando tudo, porque o choque foi grande. Mas as coisas vão se encaminhar por um bom tratamento, se Deus quiser, viu? Tem mais, diretor? Dá tempo? Vamos ver. A Lilica de Almeida. A mulher é internada em clínica psiquiátrica e o homem vem para a internet dizer que vai entrar com pedido de divórcio e guarda do filho. Eu pergunto, para quê? Para quê? Na intenção de não deixar nem o filho correr nenhum tipo de risco, né? Mas vamos aguardar. Estamos indo embora, gente. Amanhã, se Deus quiser, a gente se vê com mais um A Tarde é Sua. Tchau, tchau.